Vamos fazer um combinado aqui, minha rainha, de que você nunca mais vai se culpar ou se julgar por poder fazer aquilo que você está fazendo naquele momento? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e eu resolvi fazer esse vídeo para as minhas gostosas, para as minhas maravilhosas que pensam demais antes de agir. Pensam demais quando estão relaxando, pensam demais quando estão no seu momento de lazer, pensam demais na hora que estão se divertindo. Ou seja, nunca se permitem relaxar, nunca se permitem construir ali e exercer o presente da melhor forma possível. E eu resolvi gravar esse vídeo porque esses últimos dias têm sido dias bem desafiantes. Comentei no vídeo anterior que eu estou num processo de mudança e quem já se mudou sabe que é o caos. Muitas coisas acontecendo, né? Então, quando a gente tá nesse processo, é muito desgaste, são muitas preocupações da entrega, enfim, desse movimento de mudança, de várias coisas que você precisa se atentar em si. E eu me percebi muito estressada, muito preocupada. E aí eu precisei olhar para alguns pontos importantes, refletir sobre alguns pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então, minha rainha linda e maravilhosa, já dá o seu like poderosíssimo, porque estamos no YouTube e você sabe que o seu like aqui é aquele biscoitão que a gente adora. Se você é nova por aqui ou se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva para o YouTube te avisar quando tiver novos conteúdos lindos e maravilhosos por aqui, porque você é linda e maravilhosa e merece conteúdo lindo e maravilhoso. Então, quando você se inscreve em canais preciosos como esse aqui da Minona, o seu YouTube fica 10 vezes melhor. Então considere se inscrever, tá? Enfim, como eu estava comentando, esse processo de mudança tem sido muito desafiante, porque são muitas coisas para resolver. E tanto relacionado à casa, enfim, a burocracias como um todo, também o quanto que é desafiante conciliar isso dentro do processo de empreender, que sempre tem muitas demandas, que de alguma forma você está sempre ali tomando decisões. A mentoria As Grandes Chefonas do Mundo está a caminho, então, inclusive, se você ainda não preencheu o seu formulário de interesse para participar dessa comunidade maravilhosa que é As Grandes Chefonas do Mundo, onde a gente conversa justamente sobre empreendedorismo e sobre amor, sobre afeto, sobre relacionamentos amorosos, para que você possa viver sorte no amor e sorte no game, sorte no jogo, sorte nos negócios. Sair com esse trauma e essa ferida ancestral que você tem que escolher entre construir uma família, casar e abandonar todos os seus projetos profissionais, ou ser uma mulher que tem muito sucesso dentro da sua carreira, mas se sente sozinha, ou muitas vezes não está em um relacionamento que de fato faz com que você se sinta cuidada, que você se sinta relaxada em si. Então, essa é uma mentoria onde a gente se debruça sobre esses dois pontos importantes e fundamentais para viver uma vida de rainha que merecemos. E tá toda a dinâmica da Minona tá muito voltada para a mentoria, então estou entrando em contato com cada uma que preencheu o formulário, porque o processo da mentoria ele é muito profundo, né? Então, não é simplesmente um link onde você faz uma compra. Existe um formulário de interesse onde eu preciso saber quem você é. Eu preciso conversar com você. Para mim é muito importante que essa seja uma compra responsável e verdadeira e consciente. Até porque a gente vai passar 6 meses aí conversando sobre esses assuntos, onde você tem um plano de ação. Então tem um plano de ação personalizado, de acordo com a sua história, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua trajetória. Então é muito importante esse diálogo. E esse diálogo, essa proposta mais verdadeira, mais real, demanda mais tempo. E aí imagina a gostosa aqui
tendo que lidar com todas essas questões da casa, do negócio, dar um carinho pro mozão também, que a gente pode deixar o mozão de lado, então dar um denguinho ali pro mozão, enfim. E aí eu me peguei muito preocupada com muitas coisas, principalmente com a dinâmica da mudança em si, com as burocracias que têm que ser resolvidas e tal. E ali me peguei pensando algumas coisas e precisei me realinhar para que eu pudesse fazer desse processo o mais leve possível. E por isso que eu decidi compartilhar com você alguns pilares fundamentais para que você seja essa gata que pensa menos sobre problemas, sobre empecilhos, sobre tudo de ruim que possa acontecer, porque quando a gente tem a tendência de pensar e acabar ou não agindo, então a gente deseja fazer algo e a gente pensa muito e não faz, esses pensamentos são pensamentos nocivos, não são pensamentos de nossa, vai dar tudo certo, lindo, maravilhoso, porque senão você ia lá e agia. Normalmente são pensamentos aí de mas e se isso, e se aquilo, e se não sei o que lá. E também, quando nós estamos passando por processos desafiantes e a gente tende a pensar de mas e se aquilo não der bom, e se der tudo errado, e se enfim. Então, eu queria trazer aqui pilares importantes que fazem com que eu possa voltar pro eixo durante um processo tão desafiante quanto agora e que pode te auxiliar também diante dos seus movimentos, certo? Vamos lá! Primeiro pilar fundamental é a sua saúde mental e emocional. Preciso falar sobre isso e que é sobre um lugar de alto amor extremamente importante. Essa preocupação, esse pensar demais faz com que vários movimentos no nosso corpo aconteçam para que a gente fique mais rígida, para que o nosso corpo esteja num lugar de alerta constante e de estresse constante. E obviamente que isso não é saudável, sabe? Então não adianta você fazer exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, ir no médico, fazer os seus exames ali, se você constantemente é uma pessoa estressada, se você constantemente é uma pessoa que se preocupa com tudo, que pensa demais com tudo, o seu corpo não vai reagir bem com isso. Então, você prejudica a sua saúde, o seu templo, que é o seu corpo, da pior forma possível, que é deixando ele extremamente rígido, extremamente tóxico. E quando nós falamos de alto amor, nós falamos de saúde. Então, o primeiro pilar, e que faz dar uns chacoalhões, e isso é importante, começar o vídeo com esse pilar, é de você ter a noção de que pensar demais não faz bem para a sua saúde, certo? Até porque muitas coisas que você fica pensando não vão acontecer. E esse é o segundo pilar. Pare e pensa, minha gata. Eu tenho certeza que você tem uma lista de preocupações que você já teve na sua vida, de será? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E aquilo te tirava o sono? E nunca chegou a acontecer. Eu tenho uma lista. Desde o começo do ano, muitas resoluções, muitas coisas que precisaram ser resolvidas, muitos medos que me visitaram em relação a diferentes processos. E assim, nenhum deles aconteceu. Todas as coisas que eu me estressei, nenhuma delas aconteceram. Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu falo, poxa, às vezes eu tô perdendo tanto tempo do meu dia, do meu presente, que é uma dádiva, como já diria a tartaruguinha lá do Kung Fu Panda, que é a senhora sabedoria. O presente é o presente porque é uma dádiva, né? Estou perdendo essa grande dádiva que é o momento presente
E por isso que eu comecei o vídeo falando que nunca mais você sinta culpa ou se julgue por estar vivenciando o tempo presente. Por quê? Quando que aparecem esses pensamentos de caos? Quando você está relaxando, quando você está curtindo, na hora de que você vai dormir, descansar. E aí você, nossa, por que eu tô dormindo? Eu deveria estar lá resolvendo isso, tá respondendo fulano, ciclana. Quantas vezes já não veio isso na cabeça nos últimos tempos? Sabe? Só que é muito importante a gente olhar para nossa trajetória, olhar para nossa história e lembrar quantas vezes a gente se preocupou com muitas coisas que acabaram não acontecendo. E talvez essa que você está se preocupando é só mais uma. Será que vale a sua saúde? Será que vale a saúde do seu corpo? Será que vale o equilíbrio do seu corpo em si? E quando eu falo de revisitar a história, a sua própria história, e pegar esses momentos onde você se preocupou com muitas coisas e elas acabaram não acontecendo, temos o nosso terceiro pilar, que é você se lembrar de quão poderosa você é. Se lembrar das habilidades que você tem também para resolver esses eventuais contratempos que possam surgir, que ficam rondando os seus pensamentos. Ou seja, muitas vezes a gente coloca os problemas num pedestal, num lugar muito maior que nós. Então, poxa, se acontecer isso, acabou a vida. Não. Se acontecer isso, eu posso dialogar, eu posso conversar. Eu sou uma pessoa que sabe dialogar, então eu posso ir lá e dialogar, explicar isso e isso. Eu sou uma pessoa que, poxa, que tem essa habilidade. Isso é tão importante na hora que os pensamentos chegam, sabe? Principalmente quando você vai colocar um projeto no mundo e aí você fica pensando, ai, mas se isso acontecer, resgate as suas habilidades. Lembre-se de quem você é. Às vezes a gente está pensando muito e esquece de que sim, se acontecer esse Paranauê todo, você consegue dar conta, bebê. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Nosso quarto e último pilar é: dane-se a expectativa das pessoas em relação a você. Grande parte dos pensamentos que nos rondam, e são pensamentos de desgaste, enfim, são pensamentos que envolvem o que fulano vai pensar. Ah, e aí, mas como que vai chegar para ciclano? E se Beltrano fizer isso e aquilo? Paciência, deixa aí, pega o beco. Falei essa semana na live de segunda-feira do direcionamento do tarô. Então toda segunda-feira, 12h12, lá no Instagram, tem o almoço das gostosas, que tem direcionamento do tarô para nossa semana. E aí eu brinquei na live falando, né, sobre as pessoas que não estão alinhadas com aquilo que você quer para sua vida. Ou seja, muitas pessoas que criam um monte de expectativa, que quer que não sei o que lá, e que você fica pensando sobre, ai, como que eu vou suprir a expectativa de ciclano, ai, não sei, e ficar pensando nisso. Pega o beco e se afasta desse tipo de cobrança sobre você, entende? Então, quando esses pensamentos surgirem, um pilar importante é o quanto disso que está tomando o meu tempo, que está tomando a minha saúde mental, o quanto disso é sobre entrar nas expectativas de outras pessoas, é sobre agradar outras pessoas. E aí a gente volta para o primeiro pilar. Não tem como você ser uma pessoa saudável se você passa grande parte da sua vida pensando como suprir as expectativas alheias. Então eu considero que esse é um pilar importante na hora de conseguir diminuir esses pensamentos que só te paralisam, que não são pensamentos que te estimulam a ir pra frente, que só te causam estresse, incômodo e que não fazem você de fato se movimentar para aquilo que é importante na sua vida. Quero saber, minha rainha linda maravilhosa, qual desses 4 pilares ressoou para você
da maneira mais profunda possível e por quê. Quero ver aqui nos comentários, deixa aqui, até porque aqui as suas rainhas lindas e maravilhosas e a sua opinião, a sua história, a sua trajetória é fundamental e extremamente importante e bem-vinda aqui nesse canal de rainhas, tá? Então quero ler o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós!